Eu acredito que todos vocês que estudam ou pesquisam sobre assuntos, digamos, não convencionais, já tenham visto ou se deparado ou ouvido o termo teoria da conspiração, né? É um termo muito famoso, né? Que os repórteres, os especialistas, os doutores, os cientistas adoram falar, né? Quando a gente fala de algum assunto que eles não querem que nós sabemos ou chegamos em certos pontos que eles não esperavam que nós iríamos chegar, eles, como não tem o que argumentar muitas vezes, eles taxam o assunto como teoria da conspiração. E hoje em dia, mais do que nunca, junto com fake news, são as duas classificações pejorativas e depreciativas que mais você vê quando você vê algum jornal ou alguma coisa do tipo, quando toca nesses assuntos sensíveis, né? Mas poucas pessoas sabem da onde surgiu esse termo teoria da conspiração. Como que surgiu essa ideia de teoria da conspiração? Eu também de fato não sabia, até que eu estava vendo um vídeo com a minha esposa no YouTube, assistindo uma gameplay de um jogo no qual a pessoa falou muito de teoria da conspiração. Sem dúvida ele é mais um teórico da conspiração, deve ser até terraplanista. Eu fiquei pensando, é impressionante como as pessoas usam esse termo teoria da conspiração para poder taxar a pessoa de louco, de paranoico, ou de uma pessoa que vive viajando na maionese. E aí ontem eu fui dar uma pesquisada mais sobre esse termo, que seria teoria da conspiração. E foi até, confesso que foi bem fácil de encontrar. No mês de abril de 1967, a CIA redigiu um despacho, né, um documento oficial, documento esse que foi revelado nos arquivos do Wikileaks, que eles revelaram da CIA, né, que vazou. Nesse despacho eles tinham colocado pela primeira vez o tema teoria da conspiração. Esse despacho que a CIA fez foi uma espécie de recomendação de prática para todos os meios de comunicação e todas as pessoas que estavam sob influência ou domínio da CIA. Eles recomendavam práticas para desacreditar qualquer ideia ou teoria que ia contra os interesses do governo americano ou de qualquer corporação que tivesse aliado no momento à agência secreta. Esse relatório ele tem uma peculiaridade que ele levava 2 carimbos na parte de baixo, no fim do relatório, um carimbo chamado Psycho, que seria operações psicológicas, e um carimbo chamado CS, serviços clandestinos. Uma coisa que nós temos que atentar, isso não estava no site, eu pesquisei um pouco mais a fundo, é que no ano de 1967, o ano que foi redigido esse despacho, o diretor da CIA era o senhor Richard Helms. Vocês podem procurar isso lá no Wikipedia, que está lá, essa informação. O senhor Richard Helms, ele, 10 anos depois, foi o primeiro e único diretor da CIA que foi julgado e condenado à prisão e multa por mentir para o Congresso americano pelas suas operações clandestinas. E ele, em 1936, com 20 e poucos anos de idade, se não me engano 23 ou 25 anos de idade, ele entrevistou pessoalmente Adolf Hitler durante as Olimpíadas de 1936. E tem muitas histórias meio assim subversivas, obscuras sobre esse senhor Richard Helms. Então já dá para entender que ele não é um simples e qualquer pessoa que trabalhou na CIA, se é que alguém pode pensar que a CIA é algo simples. Agora, voltando a esse despacho, ele tinha um material que era muito assim, como fosse um passo a passo de como agir contra ideias ou teorias que fossem contra os ideais, os objetivos do governo ou da CIA. Era muito detalhado o que fazer,
como atacar aquelas ideias, como fazer aquilo não ganhar força na sociedade. É extremamente interessante. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para vocês verem esse relatório e verem todas as especificações detalhadas e traduzidas dele. É muito legal. E eu aqui dei uma separada em alguns pontos que são chamam muita atenção, que são os pontos que eles dão as recomendações de como agir contra as pessoas que têm essas ideias que vão contra os interesses dele. Como, por exemplo, consiga que pessoal amigável ataque as ideias de conspiração e insistam na ideia de repetir sempre o relatório da comissão de investigação. Isso fica bem claro, né? Isso nós vemos sempre. Sempre nós vemos aquele repórter, né, bem arrumado, sério, falando perfeitamente, com total eloquência. Quando ele toca num assunto que, como eu disse, vai contra os interesses dele, eles mostram o assunto e em seguida dão um certo tom de sarcasmo, atacam as fontes que estão criando aquele assunto e taxam na hora de mais uma teoria da conspiração e boa noite. É sempre assim, pare para ver. Pessoas não só do mundo da imprensa, famosos, qualquer pessoas que estão na mídia, elas sempre utilizam esse termo, teoria da conspiração, de forma depreciativa. E uma coisa que eu parei para perceber, quase sempre eles nunca refutam a ideia, a chamada teoria. Eles sempre tentam depreciar a pessoa ou o grupo de pessoas que está levantando aquela questão, e no final eles fazem essa classificação pejorativa de teoria da conspiração, para todo mundo já entender que é coisa de maluco. E como isso já é uma ideia que já vem há décadas sendo incrustada, sendo plantada na sociedade, hoje em dia o termo teoria da conspiração já está presente dentro do subconsciente da sociedade. E para a massa, quando qualquer pessoa numa televisão ou num canal famoso do YouTube fala teoria da conspiração, isso liga uma chave na mente da pessoa que o assunto tratado na hora já cai no descrédito, já cai naquela caixinha na cabeça de coisas mirabolantes. Isso é mentira. Então eles realmente estão de parabéns, eles conseguiram criar um mecanismo psicológico na sociedade que faz realmente um termo, somente o termo, fazer todo o assunto cair no descrédito. Isso é impressionante como eles têm essa capacidade. Outro termo interessante aqui, eles dizem que evitar tocar em assuntos conspiratórios, a não ser que esses assuntos ganhem muita popularidade. E outro é comandar membros da elite e instruir que esses membros da elite usem a influência que têm para desencorajar qualquer especulação sobre assuntos oficiais. Ele é mais ou menos parecido com esse de conseguir pessoal amigável, né? E nesse relatório tem várias, se eu não me engano, são mais de 9 parágrafos. Dentro dos 9 parágrafos, várias subseções, dando todos os passo a passo de como você minar uma ideia sem dar nenhum argumento, apenas indo no psicológico e botando na mente da pessoa que aquilo é apenas uma teoria da conspiração. Não pense sobre isso. E também nós não vamos falar sobre isso. Queremos apenas que vocês entendam que isso é mentira. E vem funcionando muito bem. É isso, pessoal. Eu peço que vocês cliquem nesse link aqui embaixo, leiam todo esse relatório. Tá? Isso não é uma teoria da conspiração, isso não é fake news, é um relatório oficial que vazou, que nele fica claro como a CIA, o sistema, né? Os governos agem utilizando famosos, utilizando meios de comunicação como formas de poder manipular a nossa mente. E hoje em dia, com o YouTube, é cada vez maior o número de YouTubers
que são muito bem pagos e patrocinados para poder servir, né, como essas marionetes, essas putas do sistema, já que cada vez é maior o número de pessoas que está parando de ver televisão e os jovens estão mais ligados em redes sociais. Eles estão agora pegando ícones das redes sociais que são vendidos para poder continuar esse trabalho. Esse trabalho continua até hoje. É só você ver. Sempre que eu não falo de algum assunto polêmico, teoria da conspiração. E agora a nova moda é fake news, né? Fake news e teoria da conspiração. Quando esses dois temas são usados na mesma frase para atacar o mesmo assunto, acabou. O assunto ele cai em descrédito nos olhos da população em geral. Então temos que ter muito cuidado com isso, não deixar que nossa mente ser alvo desse tipo de artifício psicológico, tática mental, ok? Conhecimento liberta.